No vídeo de hoje eu quero te falar quais são as características que deixam uma roupa com cara de barata e com isso prejudicam a sua imagem. Então eu quero te falar que características são essas para que você possa evitar na hora de escolher uma roupa nova. Eu sei que hoje, com tantas atribuições que a gente tem na vida, trabalho, estudo, casa, maternidade, a gente procura fazer tudo de forma muito rápida e muito automática. E quando a gente vai comprar, não é diferente. Muitas vezes a gente acaba comprando por impulso, ou então a gente dá aquela passada rápida, tá procurando uma roupa específica, vai ao shopping e naquela rapidez pega qualquer peça e leva para casa e não se atenta aos detalhes. E com isso, você acaba levando uma peça para casa que vai prejudicar a tua imagem, porque você não se atentou a alguns detalhes que são essenciais, eu digo que primordiais para deixar uma peça com uma cara de uma peça bonita, tá? Uma cara de peça que tem um bom corte, tem um bom caimento, uma peça de boa qualidade, uma peça que foi bem feita, bem planejada, bem costurada. Então, tudo isso precisa ser avaliado no momento da compra, porque senão corre o risco de você comprar uma coisa errada e transmitir uma imagem que você não quer transmitir. E aí, o que isso gera? Um ruído na imagem. Você acaba achando que tá transmitindo uma coisa, mas na realidade você tá transmitindo outra. E eu quero começar a te falar quais são as características que fazem com que uma peça fique com cara de barata, com cara de má qualidade. A primeira delas é o botão. Então, quando a gente tem peças que têm botões, a gente precisa se atentar à qualidade desses botões. Sabe aquelas peças com botões dourados? Então, muitas delas, para baratear a peça, muitas confecções, muitas marcas colocam botões de plástico. E aí, o que isso acarreta depois? Esses botões, à medida que a gente vai lavando a peça, eles vão descascando ou vão perdendo a cor. Não necessariamente descascando, mas vão perdendo um pouco da cor, principalmente se forem dourados ou prateados. Eles perdem a cor. Então, em vez de colocar um botão de metal na peça, que é um botão mais caro, obviamente, esses botões de plástico são colocados no lugar dos botões de metal e deixam a peça com cara de uma peça barata. E o que você pode fazer para evitar isso? Se for uma peça que você gostou muito, nossa, eu amei aquela peça, ela tá bem costurada, é uma peça que tem um caimento bonito, é uma peça legal, você pode levar para casa e substituir esses botões por botões de metal. Você acha aí pela internet, é super barato comprar assim numa quantidade maior. Então você pode procurar botões que sejam semelhantes àqueles que estão na peça e pedir para substituir, ou você mesma, ou levar numa costureira ou num alfaiate e pedir para substituir esses botões. E com isso, um toque, uma alteração mínima na sua peça vai fazer uma super diferença. Isso com relação a esses botões que têm o aspecto de metal. Outro tipo de botão que deixa a peça com uma cara de peça mais barata e de má qualidade é um botão de plástico. Aqui, por exemplo, eu tenho um blazer e vocês veem que eu tenho um botão aqui de resina. Se no lugar desse botão de resina eu tivesse um botão de plástico, um botão brilhoso, de qualidade inferior, isso iria causar também essa mesma sensação para minha peça, de que é uma peça de qualidade inferior. E aí, a mesma coisa, você pode substituir esse botão. Em algumas peças, principalmente eu tenho visto em alfaiatarias, peças de alfaiatarias, coletes coloridos. Quando se usa o botão de uma cor diferente da peça, por exemplo, eu tenho um colete rosa. E aí, no meio, eu tenho os botões pretos de plástico, aquele plástico brilhante.
Além de a gente não ter uma harmonia visual em relação às cores, isso também deixa a peça com uma cara de peça de má qualidade. E aí já é um pouco mais difícil para a gente consertar isso. A gente teria a opção de mandar encapar, forrar esses botões, ou substituir por um botão da cor da peça, o que é muito difícil de conseguir encontrar tanto o tecido quanto a cor exata para o botão. E aí é onde entra você observar e escolher outra peça, né? Fazer outras escolhas para que você não adquira uma peça que não vai ter uma boa qualidade, uma boa aparência. A mesma coisa com botões com pedrarias. Então, não sei se você já viu essas calças que tem um botão com muita informação, muita pedraria, muito desenhado. Isso também faz com que a peça tenha uma aparência de má qualidade. Outro aspecto que a gente precisa se atentar é quando a gente vai comprar uma roupa estampada. Toda peça precisa ser cortada. E quando a gente compra uma peça estampada, se a gente não se atenta aos cortes, também corre o risco de a gente comprar uma peça que metade de uma estampa tá de um lado da peça e a outra metade tá de outro. Eu não tenho uma peça aqui desse jeito para mostrar para vocês. Eu vou ver se eu consigo encontrar, mas eu vou ilustrar isso para vocês numa garrafa que eu tenho aqui que é estampada. Eu vou pegar para vocês verem. Vamos supor que esta garrafa seja uma blusa. Não sei se dá para vocês verem no vídeo. Aqui eu tenho vários desenhos de bichinhos. Eu tenho aqui um mico, eu tenho uma arara, eu tenho um tucano, eu tenho uma onça, tenho vários bichos aqui. Então, vamos supor que isso aqui é uma blusa. E ela precisou ser cortada nas laterais para fazer um detalhe no busto. Então, vamos pegar aqui um detalhe no busto, onde essa peça tenha um corte, uma costura aqui nessa região. Se eu tenho essa arara, ela precisou ser cortada aqui, ó, bem no meiozinho, né? A gente precisou cortar o tecido para poder fazer essa costura. Então, aqui eu tenho ela. A metade da arara tá aqui. Onde essa outra metade tem que estar? Imediatamente abaixo. E não aqui. Ou então, não a metade da arara e a metade do mico aqui embaixo da arara. Né? Isso aí causa esse desencontro na estampa. E fica essa peça desencontrada, mal costurada. E isso não acontece só com peças de estampas desse jeito aqui, dessa padronagem, mas também com florais, com listras, com poá, que é aquela de bolinha. Esses dias eu fui fazer um closet cleaning na casa de uma cliente e ela me mostrou um vestido que ela gostou, mas ela não conseguia usar aquele vestido. Ela falava, olha, eu achei esse vestido bonito, mas tem alguma coisa nele que não me agrada. E ela não sabia explicar o que era. E era justamente isso, essa situação de estampa desencontrada. Então, ele era um vestido de poá, eram mais ou menos, as bolinhas eram mais ou menos desse tamanho aqui, desse diâmetro. Não eram pequenininhas, eram grandes. E aí, elas estavam totalmente desencontradas. Então, eu tinha os botões. Esses botões eram encapados, mas estavam desencontrados na estampa. A parte do corte do busto, desencontrado em relação à parte da saia. Ainda tinha um cinto, que também era do mesmo tecido. Então, era uma confusão visual. E aquilo ali deixou aquela peça com cara de peça de má qualidade. E essa cliente não sabia por que ela não gostava. Ela não se atentou para esse detalhe. E aí eu mostrei isso para ela nesse dia. E ela, nossa, meu Deus, é mesmo. É por isso que eu não conseguia usar esse vestido. E eu não sabia por quê. Então, a gente já colocou essa peça na pilha da doação, na pilha do desapego, enfim.
porque ela não gostou dessa peça, ela não gostava e não entendia por quê. E era por conta desses desencontros nas estampas. Com relação às listras também, é muito importante que a gente avalie, que a gente verifique se as listras estão na mesma espessura, se ela não está cortada no meio e vindo a outra cor ali naquela costura, tornando esse desencontro. É muito importante que isso seja avaliado no momento da compra, para você não fazer uma compra errada, ficar com essa peça parada no seu armário sem saber por que você não gosta. E aí, seguindo nessa questão da costura, a gente vai para costura das peças. É importante que você avalie se essa peça foi bem costurada. Alguns tecidos, principalmente, eles tendem a esgarçar quando a peça é costurada, ou eles tendem a esticar ou a franzir demais. Depende muito do tipo de tecido, mas isso é comum em alguns tecidos. E é aí que entra a sua análise, a sua observação. Avaliar como que está essa costura. Se a gente pega uma peça, principalmente peças em cetim, que é aquele tecido brilhoso, eu vou deixar uma peça aqui de cetim para vocês verem. Isso aqui pode ser tanto cetim de poliéster quanto cetim de seda, peças em cetim, mas principalmente cetim de poliéster, que é uma fibra sintética. Principalmente no cetim de poliéster, ele tende não é encolher, tende a franzir na hora da costura. E aí essa costura fica muito feia, fica com um aspecto muito feio. E isso precisa ser considerado quando você vai escolher uma peça. Se ela tá esticada ou se ela tá franzida, se essa costura tá torta. Então tem peças que a gente olha já no cabide da loja e a gente consegue perceber que aquela costura está torta. Então imagina, se ali no cabide, na loja, a costura já tá daquele jeito, imagina quando você for lavar essa peça, como que ela não vai ficar. Isso aí deixa a tua peça com uma cara de peça de má qualidade, de peça que foi mal feita. Então se atente a isso também. Em relação aos acabamentos, se a peça não tá desfiando, se não tá com aqueles fiapos já saindo, tem peças também que na loja você já observa isso. E aí entra nessa mesma questão. Se na loja tá desse jeito, quando você lavar a peça vai ficar detonada. E aí você jogou dinheiro fora. O caimento também é algo que você precisa se preocupar quando você tá procurando uma peça. O caimento é extremamente importante. E aí nele vai entrar essa questão da costura, que eu falei antes, e também a peça, a forma como essa peça vai vestir o seu corpo. Então, se a gente tem uma peça com um caimento ruim, com um caimento feio, inadequado, essa peça vai automaticamente ficar com vai ficar com uma cara de peça de má qualidade. Alguns cortes, por exemplo, exigem uma costura muito bem feita. O corte de alfaiataria, porque a alfaiataria, gente, é um tipo de corte, não é uma peça de roupa específica, é um corte. Então, uma peça com corte de alfaiataria, ela exige um corte bem feito, um caimento bem feito, um caimento bonito. Então, se você pega uma peça de alfaiataria e que fique extremamente justa no seu corpo, esse caimento, consequentemente, vai estar errado, porque uma peça de alfaiataria não foi feita para ficar grudada no corpo, para ficar atorando no seu corpo. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês verem. Isso aqui não é alfaiataria. A alfaiataria precisa ficar folgada no corpo, precisa ter um caimento bonito. E isso aqui é a forma correta. Essa é a forma correta de usar uma peça de alfaiataria. Ela precisa estar mais folgadinha no seu corpo. Não significa que se a peça entrou e fechou, não significa que ela esteja adequada no seu corpo. Isso não quer dizer nada. Ela precisa estar com uma leve folga.
uma folga de uns 2 ou 3 dedos é muito adequada quando a gente fala de alfaiataria. Então, o caimento é muito importante para dar um aspecto refinado para aquela peça. Quando vocês forem escolher, por exemplo, um blazer, atente-se à parte dos ombros, se a costura está bem feita, se esse caimento está bem feito. Com relação a calças, né, de um modo geral, eu falei de alfaiataria, mas uma calça jeans também, o caimento dela precisa estar bem feito. O caimento de uma camisa também precisa estar bem adequado ao seu corpo, muito bem feito para que essa peça transmita uma boa imagem. Alguns tecidos, inclusive, eles tendem a ter um caimento ruim. Principalmente alguns tecidos à base de fibras sintéticas. Quando a gente não tem um tecido bem construído, isso acaba acarretando num acabamento ruim, num acabamento feio. A peça às vezes fica muito armada, parece que você está vestindo uma peça de plástico, principalmente com peças à base de poliéster. E aí vai depender do tipo de tecido e da forma como esse tecido foi construído, da gramatura, da composição. Então, são muitos aspectos que precisam ser avaliados na hora de escolher uma peça. Porque às vezes você olha no cabide, você já identifica. Às vezes não, às vezes você precisa vestir para identificar se aquela peça tem um bom caimento ou não. E em muitas outras vezes você sequer analisa isso, você só veste, tá bonito e pronto. Ou então só pega, nem experimenta e pronto, você acha que tá legal. Então é preciso ter esse conhecimento e é preciso ter esse olhar crítico, esse olhar clínico para avaliar essas peças e não fazer escolhas inadequadas que vão detonar a sua imagem.